Vamos lá, vamos fechar. Perceba bem. Vamos lá, agora vai. Agora vai. Vamos lá, joga duro. Alô você. Alô você. Tá travando de novo? Não. Agora não, agora vai. Alô. Bomba, bomba, bomba. Senta o dedo então. Enquanto você vai convidando os amigos, vai sentando o dedo. Senta o dedo, senta o dedo, senta o dedo. Senta o dedo, senta o dedo. Hoje tá brabo, né? Tentando jogar duro. Senta o dedo aí nessa parada aí, né? Senta o dedo. Agora ficou de boa, né? Agora ficou de boa, né? Bacana. Vai convidando os amigos, né? Vai convidando os amigos que... E aí você vai sentando o dedo nessa parada, né? É isso aí. Coraçõezinhos pro prof. Alô, Vivian na área. Valeu, Vivian. Bacana. Só nos travou o princípio da bagatela. É isso aí, né? Legal. Bacana. Tranquilo, convidou os amigos. Buenas, 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 buenas. Perceba então, eu falava em relação ao princípio da insignificância. Perceba que ele incide, né, lá na tipicidade. Perceba a tipicidade, né? Você tem que ter a tipicidade formal, a tipicidade material. Você formar lá a tipicidade, né? Veja que o princípio da insignificância, quando ele exclui a tipicidade material, eu tenho uma tipicidade capenga. A tipicidade, ela se sustenta nas duas perninhas. Isso, duas perninhas, né? Veja que eu tenho que ter a tipicidade formal e a tipicidade material para eu ter uma tipicidade equilibrada. Quando há a exclusão da tipicidade formal, eu tenho uma tipicidade capenga. E se ela está capenga, perceba, ela não está equilibrada, né? Ela não pode produzir efeito, essa tipicidade, né? Veja então que com a exclusão da tipicidade, perceba, eu tenho a exclusão do fato típico. Não é isso? Uma estrutura do crime, né? Então veja que se o crime numa visão, num conceito bipartido, fato típico, antijurídico, culpável, ou até mesmo no conceito tripartido, né? Numa órbita finalista, um fato típico, antijurídico, ou melhor, no conceito bipartido, um fato típico, antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da pena, ou num conceito tripartido, um fato típico, antijurídico, culpável. Veja que o fato típico sempre faz parte da estrutura do crime. Perceba bem. Então, se eu tenho a exclusão, né, da tipicidade material, não é isso? Veja que eu vou ter exclusão lá do fato típico, bacana, tipo, né? Então eu não tenho crime. Beleza? Cuidado que essa pegadinha cai demais. O cara fala assim, ó, o princípio da insignificância, vocês estão aí na área, dá um retorno, vocês estão na área, dá um retorno. Dá um retorno, opa, na área. Bacana, bacana. Veja que, cuidado com essa pegadinha na prova. Ele vai falar assim, ó, o princípio da insignificância exclui o crime, por exclusão da antijuridicidade. Aí você sabe que o princípio da insignificância exclui o crime e você vai marcar certo uma parada dessa. Você vai ganhar na cabeça. Por quê, professor? Porque o princípio da insignificância exclui o crime, não por exclusão da antijuridicidade, e sim da tipicidade. Legal? Fica esperto, hein? Ele coloca lá, exclui o crime, realmente exclui, mas veja que a estrutura do crime que desaparece não é a antijuridicidade, né? E sim a tipicidade. Beleza? Tranquilo? Legal? Cuidado, ele joga duro. Ele fala, ó, o princípio da insignificância exclui o crime, por ausência da antijuridicidade. Aí você exclui o crime mesmo, presidente, tá certo. Tá certo? Não, irmão. Tá mais ou menos certo. Exclui o crime? Sim. Por ausência da antijuridicidade? Não. Por ausência o quê? Da tipicidade. Bacana? Por quê? Veja que eu tenho a tipicidade capenga, não tenho a tipicidade material. Então ficou capenga, né? Entenderam ou não? Deu para desenhar? Fica ligado. Tá, falei aqui um pouquinho do princípio da insignificância. Eu vou dar uma aula só do princípio da insignificância, beleza? Tranquilo? Vamos então agora na pedra de toque. Eu já falei sobre isso, me parece que alguns alunos ficaram na dúvida. Aí me mandaram uma mensagem, professor, dá mais um esclarecimento lá, eu estou esclarecendo.
Bem, será que é possível a aplicabilidade do princípio da insignificância no porte de munição? Professor, mas saiu uma decisão do STF, pessoal. Deixa eu esclarecer uma situação para vocês. Perceba que tanto o STF como o STJ entendem que não é possível a aplicabilidade do princípio da insignificância no porte de arma de fogo, no porte de munição. Perceba, por quê? Trata-se de crime de perigo abstrato. Bacana? Tá, professor, mas a decisão... E aí eu vou falar para você, relaxa, calma que eu vou explicar. Essa decisão do STF, que entendeu pela tipicidade da conduta daquela pessoa que estava com cordão, né, que estava com pingente, com a munição, perceba, veja que fundamento foi outro. Ali não há que se falar em princípio da insignificância, não foi isso. O STF entendeu que aquela conduta não gerava perigo, não gera qualquer tipo de perigo, seja abstrato ou seja concreto, perceba bem. O cara, ele não tinha nem o dolo de portar o STF, né? Igual eu falei na outra live, ele tinha o dolo de palhaço. Ou seja, ele queria se apresentar. Beleza? Tranquilo? Tá aí na live ou travou? Tá na live ou travou? Então, veja que essa decisão do STF na questão do pingente, perceba, se cair na sua prova assim, segundo o STF, a pessoa, né, que porta um pingente no cordão, uma munição, veja que o fato é atípico. Por ausência do perigo, por ausência de perigo abstrato. Correto. Correto. Porque o julgado fala isso. Isso aí não gera qualquer tipo de perigo, seja abstrato, seja concreto. Ou seja concreto. Beleza? Esse foi o fundamento. Ali não se aplicou o princípio da insignificância na questão do cara estar portando uma munição, perceba. Entenderam ou não? Então não faça confusão. Não se aplica o princípio da insignificância, tá? No questão no porte de munição. Ou seja, se o cara foi abordar na rua, ele tem apenas uma munição, ele vai ser levado para a delegacia. Se for uma munição de uso permitido, ele vai ser enquadrado no artigo 14. Se for de uma munição de uso restrito, ele vai ser enquadrado no artigo 16. Né? O ânimo dele o ânimo daquele que usa aquele pingente é um ânimo de palhaço, né? O ânimo jocante, né? Quer brincar, é isso, né? Queria aparecer, né? Então foi assim que o STF falou, esse caso concreto, pessoal, pelo amor de Deus, não gera qualquer tipo de perigo isso, né? Não é igual aquele cara que está com a munição no bolso, né? Então não com a munição aqui e tal, né? Há uma possibilidade dele usar essa munição, olha. Entendeu ou não? Então a questão é essa, não faça confusão. Tem gente fazendo confusão, dizendo que o porte de munição agora como é que é atipicidade, tem gente falando isso, aí está dizendo, primeiro está falando que o STF já entende que é atípico, não é isso. Tem outras pessoas dizendo que o STF aplicou o princípio da insignificância, porque o cara tinha só uma munição, não é isso. Você não pode fazer confusão. Tranquilo? Legal? Joga duro. Então, eu esclareci 2 pontos, né? Me mandaram mensagem. Professor, esclarece mais. Porque não ficou muito claro essa questão do tráfico, do uso e do porte da munição. Então, eu falei, legal, em relação ao tráfico, STF e STJ, de mãos dadas, não se aplica o princípio da insignificância. Em relação ao uso, STJ, não se aplica o princípio da insignificância. STF, há a possibilidade da aplicabilidade do princípio da insignificância, julgado isolado, inclusive eu dei aí. Beleza? Tranquilo. Munição, STF, STJ, não se aplica o princípio da insignificância. Munição, STF, STJ, não se aplica o princípio da insignificância. Beleza? No caso do pingente, aquilo foi um caso concreto. Se cair na sua prova, um caso concreto daquele, de pingente e tal, se o STF entendeu assim, beleza, você vai jogar a tipicidade do fato, a ausência de dolo, veja que a conduta não gera qualquer perigo, seja abstrato, seja concreto. Beleza? Foi esse o fundamento. Pessoal, travou, deu para entender? Isto é sobre o quê? Princípio da insignificância versus tráfico, uso e porte de munição. Aqui tá tranquilo. Deu para entender então, pessoal? 0-0. 0-0, tá? Então, arroba professor Kleber Barros. Arroba professor Kleber Barros aí. Arroba professor Kleber Barros na área. O resumo eu peguei, show de bola. Beleza, então, tranquilo.
Então, tráfico privilegiado eu falei ontem, né? Perceba bem que para o STJ, tá travando ou não? Tá travando, né? Tá não. Para o STJ, o tráfico privilegiado é equiparado a hediondo. Para o STJ, o privilégio não afasta a hediondez do crime. Eu estou falando STJ, vamos concentrar. Para o STF, eu tenho um julgamento suspenso. Eu falei isso, não falei? Para o STF eu tenho um julgamento suspenso. Isso aí é uma outra situação, né? Veja que o julgamento está suspenso lá, o HC está suspenso, beleza? Eu falei isso na live de ontem, não falei? Legal, então não vamos fazer confusão aí. Professor Kleber Barros, vamos seguir o professor Kleber Barros, né? @prof. Kleber Barros, né? Ele joga muito duro. Pessoal, eu estou muito concentrado, para esse aulão de Pernambuco e esse aulão aqui no DF, beleza? Estou muito concentrado aí, eu venho fazendo essas lives, nossa preparação desde janeiro. Eu tenho assim uma plena convicção que muitos seguidores meus irão lograr êxito nessa prova, beleza? Irão lograr êxito nessa prova. Exato, no que se refere à hediondez, o privilégio não afasta a hediondez do crime. Perceba bem, eu tenho lá a súmula 512, né? Falei agora aí no STJ. Bacana? Legal. Bacana. Vamos lá então, continuando, onde é que a gente está? Tem um bobão aí, né? Eu nem olho para bobão. Bobão a gente não pode perder muito tempo, né? Vamos lá. Mas o homicídio qualificado... Não entendi. Não, homicídio qualificado privilegiado é o entendimento majoritário que homicídio qualificado privilegiado não é considerado hediondo. Beleza? Tranquilo? Pessoal, então, tranquilo então? Bacana? Tranquilo? Vamos lá. Não, pode dar moral não, não perder não. Quero muito que tivesse online. Vou fazer em Serra. Legal. Vamos lá, vamos concentrar aqui. Pessoal, então, concentrado, beleza? As peças que podem cair aí em Pernambuco. Concentra, vocês não podem, não pode dar mole, tem que concentrar. Eu nem vejo aqui, quando eu vejo o bobão, eu nem olho. Pode escrever o que ele quiser aí, né? Depois, se eu achar pertinente, eu vou atrás. Isso aí eu tenho um mecanismo para isso. Mas vamos voltar aqui. Né? Vamos voltar. Não pode não, pô. Eu tô aqui falando um negócio de peça, tu tá aí, pô, se preocupando com o bobão. Eu mesmo não tô preocupando, deixa esse bobão pra lá. Peças que podem cair na prova de delegado Pernambuco. Eu vejo uma grande possibilidade de cair uma prisão preventiva. Eu vejo também a grande possibilidade de cair uma prisão temporária, tá? Prisão preventiva, prisão temporária, mandado de busca e apreensão, porque interceptação telefônica, uma quebra de sigilo de dados, porque é isso que o delegado civil trabalha. É com isso que a gente trabalha o dia a dia. Tá? Um relatório final de inquérito com pedido de prisão preventiva, ou um relatório final de inquérito com pedido com pedido de... um relatório final de inquérito, beleza? Com pedido de preventiva. Bacana? É o ideal, porque você não pode fazer um relatório final de inquérito com pedido de temporária. Isso não existe, tá? Por quê? Porque a prisão temporária é uma prisão cautelar que pertinente à fase de investigação. Então, você não pode finalizar o inquérito e pedir uma temporária. Se você está finalizando o inquérito, como é que você está pedindo temporária? Não vai dar mole de pedir uma temporária com relatório final de inquérito. Se você finalizou o inquérito, como é que você está pedindo temporária? É contrassenso, beleza? Veja que é uma praxe da polícia pedir um relatório final aí com pedido de prisão preventiva, mas veja que até esse pedido de prisão preventiva, perceba, é meio complicado. Por quê? Porque, veja, quando você terminou o inquérito, né, você encaminha lá para o judiciário vai mandar para o Ministério Público. É o Ministério Público que vai avaliar, né, inclusive, a propositura da ação, se ele vai propor ação penal com pedido de prisão preventiva, entenderam ou não? Né? Mas a polícia pede. Enfim, mas pedir
Prisão temporária com relatório final de inquérito, isso não existe. Aí já é aberração jurídica. Você não pode fazer uma peça dessa. Deu para entender? Isso não pode nunca passar pela sua cabeça. Pedido de relatório final de inquérito com pedido de temporária. Entendeu ou não? Joga aí, entendi. Joga aí, entendi. Joga, entendi. Joga duro. Joga, entendi. Entendi. Bacana? Tranquilo? Não vai, né? Você pode errar a peça, mas não vai cometer uma aberração jurídica dessa. Caramba, eu fiz um relatório final com pedido de temporária. Irmão, pelo amor de Deus. Temporária é no meio da investigação, pô. Você não vai fazer, né? Tranquilo? Bacana? Então fica esperto aí, beleza? Tranquilo então, pessoal? Aberração jurídica não, você vai errar, mas porra, erra com classe, né? Pô, deu mole aqui e tal, esqueci de pedir a busca e apreensão. Agora, pô, você fazer pedidos, né? Coisa, pô, como é que você... Isso é uma falta né? Você não pode dar um mole desse. Bacana? Tranquilo? Professor, eu posso pedir uma temporária com busca e apreensão? Claro, irmão. Isso é show de bola. Você pede, por exemplo, o Tício matou o Mev. Há indícios, né, de que o Tício tenha matado o Mev e ele tenha empregado uma arma de fogo. O que você vai pedir, né? Vamos supor que, inclusive, tenha informação lá de que ele estava com um telefone celular. Entendeu, não? Enfim, se falou que ele estava com telefone celular, você não vai pedir interceptação telefônica, né, mano? Se já ocorreu o fato, né? Entendo que não é o caso aí de você pedir, na minha concepção, você vai pedir ali uma quebra de sigilo telefônico, tá? Com a quebra de herb. A herb é o que? Ela dá o posicionamento da pessoa no local em que ela se encontrava, beleza? Uma quebra de sigilo telefônico você pode pedir, uma quebra de herb também. A herb é isso, ela dá o posicionamento. Ó, eu tô aqui, quebra a herb, ó, aquele telefone estava naquele local. Olha só, acaba te jogando no local do crime. Ó, o seu telefone, pelo menos, estava lá. Entendeu? E aí você pode pedir uma quebra de sigilo telefônico para verificar qual foram as pessoas que ele ligou, tá certo? Você também pode pedir uma busca e apreensão para localizar a arma. E uma prisão temporária dele, vamos supor que tenha testemunha. Para quê? Para reconhecimento pessoal. Entenderam? Prende o cara, um reconhecimento pessoal, para, inclusive, se você entende aí já pelo indiciamento, veja que ele tem que ser interrogado, né? Diligências que são realizadas. Isso, quebra de sigilo são as alegações recebidas e realizadas. Beleza? Tranquilo? Legal? Bacana, tá? Bacana aí. Beleza? Tranquilo então, pessoal? Joga aí uma hashtag pra gente fechar aqui, né? Dicas da manhã, Zuc Dicas. Joga aí no Zuc Dicas pra gente fechar aqui. Legal? Joga aí no Zuc Dicas. Vamos lá, tranquilo, favorável. Zuc Dicas, Zuc Dicas, Zuc Dicas. Vamos lá.